Eu vou apresentar para vocês os programas que a gente realiza de formação em consórcios intermunicipais. Esses programas, apesar deles não terem diretamente a parceria da Fundação Konrad Adenauer, a gente considerou muito importante apresentar para vocês, porque, primeiro, onde a oficina está, ela leva sempre o nome da Fundação Konrad Adenauer. Segundo, leva também os princípios que são da oficina, mas são coincidentes também com os princípios da Fundação Konrad. E a terceira coisa, leva muita experiência que também foi sendo conseguida ao longo desses 15 anos, em função também da parceria. Então, a gente achou importante apresentar para vocês as outras realizações e as conquistas que a gente tem tido também nessa área. Eu vou começar falando do Programa Melhoria da Educação no município, que é uma iniciativa da Fundação Itaú Social. Esse programa, ele foi de 1999 até 2012, ele era realizado por um outro parceiro da Fundação Itaú, e ele era realizado em um outro formato. Ele ia a muitos estados, muitos municípios e muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, era uma formação um pouco diferente da que a gente propôs a partir de 2013, quando realmente iniciamos nisso. Aí, em 2012, a gente começou, mas a gente começou com um projeto piloto, que acho que foi a Betinha ou o Miderson falaram hoje sobre o Anvap Educa. Ele foi o nosso projeto. A gente tinha algumas hipóteses que a gente começou a ver quando a gente se aproximou mais dos gestores na região da Anvapa, interior de São Paulo, que era assim, primeiro que os municípios, mesmo os vizinhos, eles não conheciam exatamente o que tinha no município vizinho, não conheciam os gestores dos municípios vizinhos, então eram vizinhos, mas se conheciam um pouco. E depois a gente também tinha a hipótese de que trabalhar junto daria muito certo. Aí a gente foi fazer esse projeto piloto, trabalhamos com 9 municípios, eram 17 gestores desses 9 municípios, gestores da educação e mais alguém da equipe técnica. Deu super certo, a gente aprendeu com isso várias coisas. Realmente, os servidores eles conheciam os desafios e as conquistas, as possibilidades dos outros municípios. Eles se sentiam isolados, eles diziam que o secretário é muito sozinho, não tem com quem dialogar. Depois, em função disso, também a possibilidade de entrar em conexão, em conversar com outros gestores, era um anseio, e a potência de estarem todos trabalhando juntos em função de algum objetivo comum. Então, a gente tinha essas hipóteses e aí verificamos que deu certo. E aí a gente iniciou, então, em 2013, a parceria que a Fundação Itaú tinha com uma outra instituição, passou para a gente, e a gente começou a trabalhar a formação para a ação de gestores cidadãos ligados com a educação. Quer dizer, são os gestores municipais de educação e, nesse caso, 2 técnicos que eles convidariam, um técnico da secretaria e um outro que estivesse na escola, podia ser o diretor da escola, para trabalhar as estruturas de gestão do município e da região. E aí tem essas dimensões que a gente trabalhar no Programa Melhoria, tem muito a ver com os nossos ideais e com os ideais da Fundação Konrad, começando com pessoa e comunidade. A gente sempre começa os programas pensando: quem sou eu, gestor? Quem sou eu, cidadão? O que me cabe, até onde eu posso ir, a questão da subsidiariedade, até onde eu consigo ir sozinho, até onde eu consigo ir com outros gestores da minha região. Depois, em função de ser um programa para gestores da educação, a questão da gestão pública democrática e os conhecimentos sobre política de educação. A metodologia que a gente usa nesse programa e em outros programas de formação de longa duração, a gente chama de elaboração assistida, que os especialistas, os professores que a gente leva, eles ajudam os gestores a realizar as práticas de gestão que eles
tem que realizar. Então, é com a assistência dos nossos especialistas e também dos outros gestores. Na verdade, os outros gestores, quando eles estão juntos e compartilhando os conhecimentos deles, eles se ajudam muito, muito mesmo, e eles falam a mesma língua. Então, às vezes, até o especialista, lógico que ele tem muito a contribuir, mas a experiência dos outros gestores faz muito sentido, né? Então, eles conseguem se ajudar bastante. E a questão da cooperação regional, além de estar nesse espírito de cooperar, que inicialmente eles parece que eles não têm, né? Está numa mesma região, mas parece que não tem esse espírito de cooperar. Cada município no seu lugar. Eu penso nos meus problemas. Às vezes até a gente vê na educação que existe uma competição. O meu IDEB é maior que o seu. E aí eles começam a trabalhar juntos, começam a se reconhecer como pessoas, como gestores, e começam a ajudar um ao outro. Então, eles não se veem mais como um só, mas eles começam a se ver como região e perceber que eles têm muito a ganhar se todo mundo crescer, se todo mundo melhorar. Então, a gente chama essas 5 dimensões, a gente chama de uma corda de 5 fios, que essas dimensões entrelaçadas, elas são muito mais fortes do que se a gente trabalhasse 1, 2 dimensões, né? A gente entrelaçando isso dá uma força muito maior. Nesse programa, como eu falei, ele é de longa duração, ele dura 2 anos. Então, a gente trabalhou em 2013 e 2014, 2 consórcios no interior de São Paulo. O Codivar, no Vale do Ribeira, e a Anvapa, no Vale do Paranapanema. Nesses 2 anos, foram, como o Zé Mário disse hoje de manhã, vocês iam ver, 382 horas de formação presenciais. Trabalhamos com 110 gestores de 40 municípios. 25 aqui, e naquele momento eram 17 ou 19 ali, na Anvapa. Em 2015 e 2016, a gente trabalhou também com um consórcio no interior de São Paulo, chamado CIVAP, que é no Vale do Paranapanema também, mas um pouquinho acima, na região de Assis, aqui é a região de Avaré, Taquarituba, e ali já é a região de Assis. E demos mais um passinho, enfrentamos um outro desafio, fomos para um consórcio no interior da Paraíba. Então, aqui no interior da Paraíba, a gente trabalhou com 15 municípios. Aí nós fizemos com eles 300 horas de formação presencial, eram 100 gestores de 32 municípios, somando aí os 2 consórcios. A gente teve, nesses 4 anos, algumas realizações que a gente considerou bem importantes. A primeira foi a elaboração assistida de planos. Então, enquanto a gente estava lá, presente na região, eles elaboraram alguns planos. Nos 2 primeiros anos foi o Plano Municipal de Educação e depois um plano anual de ação, né, para a Secretaria de Educação. E, nos outros 2 anos, como o PME já tinha sido elaborado pelos municípios, eles trabalharam o plano anual, pensando o que eles poderiam realizar naquele ano e no ano seguinte, durante a formação. Depois, a gente propôs também, nos 4 consórcios, a constituição de uma Câmara Técnica da Educação. A gente propôs a reformulação de um processo pedagógico, pensando em processo de gestão mesmo, a metodologia de processo, e um processo administrativo, a escolha dos municípios. A gente tem algumas possibilidades de escolha, e eles escolhiam o que era melhor para o município deles. E a gente realizou 4 seminários regionais de gestão da educação municipal, 2 em cada região. Isso pensando que esse seminário, que eles assumiriam o comando desse seminário depois, caso isso fizesse sentido para eles, né, que fosse uma coisa boa na região, eles poderiam assumir a realização desses seminários. E a gente teve também, quer dizer, não exatamente como realização, mas como resultado, além de avaliações dos gestores, umas avaliações muito positivas, a gente teve, em 2 anos, em 300 ou 300 e tantas horas de formação,
a gente teve uma taxa de desistência muito, muito baixa. Isso significa para a gente que houve um interesse durante os 2 anos, né? Eles sentiram que aquilo era importante para eles, porque a gente tinha encontro de 2 dias, uma vez por mês, no mínimo. Nos 2 primeiros anos era mais que isso. E a gente sabe como é difícil um secretário de educação, e às vezes o secretário e boa parte da sua equipe, em municípios bem pequenos, saírem da secretaria durante 2 dias consecutivos, todo mês. Então, durante esses 2 anos de formação, é porque realmente para ele estava sendo bem interessante. Agora, em 2017, a gente continua com o programa, mas com uma configuração um pouquinho diferente. A gente está nos 4 consórcios que a gente já trabalhou, pensando em fortalecimento da rede de consórcios intermunicipais de educação e também fortalecimento das câmaras técnicas. Então, a gente não está lá mais para fazer formação para o gestor municipal, mas para pensar e ajudá-los a pensar o que é importante para esses gestores e as equipes que fazem parte das câmaras técnicas, o que é importante eles realizarem para que essa câmara técnica, assim que a gente sair do projeto de formação, que as câmaras técnicas continuem fortes, né, se mantenham realizando muitas ações. Então, esse é o objetivo para 2017 que a gente está realizando nos 4 consórcios. A gente também tem uma plataforma virtual, que é a plataforma do Programa Melhoria da Educação no Município, onde a gente coloca coloca os materiais que foram trabalhados, coloca algumas tarefas, porque entre um encontro presencial e outro, eles têm algumas tarefas a realizar, algumas coisas que eles precisam fazer lá na secretaria, que eles precisam compartilhar com os pares. Então, a gente utiliza também a plataforma para fazer essas coisas. Então, além das 300 presenciais, ainda tem muitas horas à distância que eles precisam se dedicar. A gente, além do programa Melhoria da Educação, esse ano a gente começou uma parceria com o Instituto Natura, e a gente está propondo, como falado e também sugerido, além de trabalhar em consórcios, né, com gestores da educação em consórcio, a gente achou importante também tratar do tema consórcio. Então, essa proposta é para a formação dos gestores, para que eles constituam consórcios intermunicipais em regiões que ainda não existam, e onde já existe, para a constituição de Câmara Técnica. Então, a gente está com uma proposta para a região de Votuporanga, no interior de São Paulo, onde eles são 51 municípios que já estão, de alguma forma, associados através de um ADE, que é uma associação, mas não de prefeitos, e sim de secretários de educação, né, que são arranjos de desenvolvimento da educação. Eles já estão unidos dessa forma, mas, como ainda não é um consórcio, eles têm algumas... Eles se encontram anualmente, em alguns momentos, mas essa união deles não é tão forte, tão estreita. Então, existe também o interesse deles mesmos de constituir um consórcio e poder realizar algumas coisas que, como arranjo de desenvolvimento da educação, eles não poderiam realizar legalmente. Por exemplo, como o pessoal lá do Codivar, o pessoal da ANVAP, o pessoal realiza sendo um consórcio. E na outra região, a gente está também no sul da Bahia, a gente realizou a primeira atividade semana passada, na região de Ilhéus. Lá são 43 municípios que estão organizados em 5 consórcios. Então, a gente tem a proposta de, nesses 5 consórcios, ou em quantos consórcios eles mesmos quiserem, né, tiverem interesse, de constituição de câmaras técnicas da educação. Então, nesse programa que a gente está iniciando, são essas duas propostas. Muito obrigada.